Olá! Vamos a mais uma aula da série Dispositivos Eletrônicos. Vamos fazer uma revisão sobre polarização CC. Esse assunto é tão importante que existe inclusive um curso exclusivo para fazer a polarização de um circuito amplificador. Nesse módulo, vamos nos contentar apenas em uma revisão. Eu sou o professor Ângelo Márcio de Paula. Boa aula! O transistor é um dispositivo semicondutor que consiste em duas camadas de material do tipo N e uma camada do tipo P, ou duas camadas do tipo P e uma camada do tipo N. Mas como estou vendo 4 camadas ao todo e não 3 conforme citado? Isso significa que nós temos um diodinho na primeira camada NP e um outro diodo na camada PN. E a camada central, elas serão unidas internamente, criando externamente uma condição de ter uma corrente de trabalho entrando, que será controlada por uma corrente de controle, e a corrente de trabalho sairá pelo outro terminal conforme o controle da corrente do terminal central. Dessa forma, nós temos a camada central sendo unida e formando assim 3 camadas, 2 do tipo N e uma do tipo P. Na camada do tipo N, em um dos lados nós temos o coletor, na parte central a base e do outro lado o emissor. No coletor nós temos a corrente de trabalho, que é a corrente de coletor, a corrente de base será a corrente de controle, e no emissor a corrente IE, corrente de emissor, que é a corrente que foi controlada pela base. O símbolo está apresentado e será usado a partir de agora com a simbologia citada: IC, IB e E, VCE, VCB e VBE. A corrente IE será igual à corrente IB mais a corrente IC. A tensão VCE é igual a VCB mais VBE. A camada que foi unida, ela é estreita e pouco dopada para evitar recombinações elétrons lacunas. Então, o NPPN é recombinado virando NPN, ganha terminais de coletor, base e emissor e uma simbologia e representação para ser utilizado em circuitos. Porém, também é possível criar o PNNP, formando a junção N central, formando assim o PNP, com a simbologia mantendo ainda o coletor base emissor, porém agora a corrente entra pelo emissor e sai pelo coletor e sai pela base, mantendo a mesma ideia de controle. E a simbologia é um pouco diferente, pois a seta aponta sempre para o N. Na maioria dos casos, vamos trabalhar com a polarização e a simbologia do NPN, conforme indicado pela figura. As fórmulas citadas devem correr na veia. O alfa, que vai ser a eficiência do circuito do transistor, vai ser a corrente de coletor sobre a corrente de emissor. O beta, que é o ganho em corrente contínua, vai ser a corrente coletor sobre a corrente de base. O VCE vai ser igual à tensão entre coletor e base e a tensão entre base e emissor. Já aproveito para falar, para relembrar, pois trata-se apenas de uma revisão. O VBE é o diodinho, é o 0,7 volts. O alfa também pode ser determinado em função de beta e beta em função de alfa. E para finalizar, a corrente de emissor será igual a IC mais IB.
O termo polarização que aparece significa aplicar tensões CC em um circuito para estabelecer valores fixos de corrente e tensão. Para amplificadores com transistores, a corrente e a tensão CC resultantes estabelecem um ponto de operação nas curvas características que definem a região que será empregada para a amplificação do sinal aplicado. Ou seja, aqui nós vamos colocar a bateria do celular, é a pilha do rádio. Primeiro ele tem que funcionar para depois trabalhar como um amplificador. Um celular sem bateria não adianta nada. Observe a figura e tente responder. Qual o melhor ponto de operação? A, B, C ou D? Bom, o ponto A, o dispositivo está desligado. O ponto B, se um sinal for aplicado ao circuito, a tensão e a corrente do dispositivo variarão em torno do ponto de operação, permitindo que o dispositivo responda tanto à excursão positiva quanto à negativa do sinal de entrada. O ponto C permitiria alguma variação positiva e negativa do sinal de saída com os valores de pivô limitados pela proximidade com VCE igual a 0 volts e IC igual a 0 mA. Já no D, o ponto de operação está muito próximo da tensão máxima e do nível de potência, com possibilidade de limitação de excursão do sinal positivo. A melhor resposta é: depende da especificação da aplicação. Ou seja, o ponto B é o melhor ponto de operação se for uma aplicação de um amplificador de pequenos sinais. Porém, para outras aplicações pode ser o C ou o D. Ou seja, o ponto de operação é projetado para uma aplicação específica. A operação no corte, na saturação e nas regiões lineares das curvas características do TJB são: na operação da região linear, a junção base-emissor tem que estar polarizada diretamente e a junção base-coletor polarizada reversamente. Para operar no corte, a junção base-emissor tem que estar polarizada reversamente e a base-coletor também polarizada reversamente. Para trabalhar na região de saturação, a junção base-emissor tem que estar polarizada diretamente e a junção base-coletor polarizada diretamente também. Isso significa ponto de operação, ou seja, aplicar tensões CC em um circuito para estabelecer valores fixos de corrente e tensão. No assunto amplificador, vamos trabalhar basicamente com operação na região linear. Os tipos de polarização estão relacionados com o desenho que forma o circuito, obtendo comportamentos característicos para atender às diversas necessidades. O nome que identifica cada circuito não é unanimidade entre os autores. Trata-se apenas de uma questão de nomenclatura. O circuito emissor comum possui a polarização fixa. Repare que o emissor está ligado diretamente ao terra. A polarização estável do emissor, aí você já vai encontrar um resistor ligando o emissor ao terra. A polarização por divisor de tensão, que é o número 3, tem o R1 e o R2 fazendo uma divisão de tensão na base. E o 4 é uma realimentação de tensão. É um circuito um pouquinho diferente, com uma realimentação entre a base e o coletor. Já o base comum, ele possui um circuito polarizado com duas fontes e um circuito prático usando somente uma fonte e dois resistores fazendo a divisão de tensão na base. O coletor comum, ele tem um seguidor de emissor e temos o seguidor de emissor combinado com o divisor de tensão na base. As informações fornecidas nos catálogos pelos fabricantes devem ser respeitadas. Caso contrário, o componente terá sua vida útil reduzida ou até mesmo queimado. A figura apresenta as principais características operacionais do transistor. A primeira delas é o ICM, que é o valor máximo que a corrente coletor pode atingir. Se trabalharmos com valores de IC abaixo de ICM, faremos com que o transistor opere com segurança, não impondo nenhum risco ao seu funcionamento.
Aqui apresento o BVCO, que é a tensão de ruptura entre o coletor e o emissor quando a base está aberta. Qualquer valor de VCE inferior a BVCEO não impõe risco algum ao transistor. Em geral, escolhemos para VCC um valor inferior a BVCEO. Essa é a hipérbole de dissipação máxima. Esta curva pode ser traçada ponto a ponto pela expressão da potência igual a VCE vezes IC, ou seja, a potência máxima. Qualquer ponto abaixo desta curva estará no valor inferior à potência máxima, evitando risco ao transistor. A região de alta deformação é importante, pois devemos sempre que possível trabalhar com o valor de IC não muito próximo a zero, para fugirmos da influência da corrente de fuga dos transistores, pois qualquer ponto nessa área pode ocasionar uma distorção no sinal aplicado. A região de saturação, onde o transistor trabalha como chave, apresenta pontos coordenados de VCE e IC, devendo também ser evitados para trabalhar como amplificador. O mesmo valendo para a região de corte, onde o dispositivo está desligado. Aí sim, vamos para a área útil em amarelo. Na área em amarelo, qualquer ponto escolhido estará dentro das limitações de modo que cabe ao projetista a escolha e aproveitamento do ponto de operação dentro dela. Dado a reta de carga e o ponto quiescente definido para IB igual a 25 microamperes, conforme ilustrado, determina os valores necessários de VCC, RC e RB. É um projetinho para a configuração de polarização fixa. A primeira coisa é desenhar o circuito. Esse é o circuito de polarização fixa. O emissor está ligado diretamente ao terra. Vamos determinar VCC, RB e RC. O VCC, basta olhar no gráfico. VCC e VCE estão ligados diretamente. VCE é igual a VCC com IC igual a zero. Olhando o gráfico, como VCE é igual a 20 volts, VCC também estará igual a 20 volts. O RC é determinado com VCC sobre RC com VCE igual a zero. Olhando o gráfico, temos que o IC vale 10 miliamperes. Dessa forma, teremos 20 volts sobre 10 miliamperes, que é igual a 2 kΩ. RC é igual a 2 kΩ. E o RB? Ficou fácil, né? Basta usar a malha e aplicar os valores diretamente. VCC menos VBE sobre RB, 20 volts menos 0,7 volts dividido por 25 microamperes, que é igual a 772 kΩ. Os valores estão determinados. Ufa! Terminamos aqui o módulo Revisão sobre Polarização CC. Não foi muito difícil, né? Mas lembrando, vale a pena assistir ao módulo e fazer o curso completo sobre polarização CC, que está lá na plataforma Theon Plus. Até o próximo módulo e muito obrigado.